mas aqueles que tiverem cargo de liderança, eles podem também tomar essa palavra e praticar em sua vida. Primeira coisa que a gente percebe ao fazer uma análise do texto, Paulo explicando a Timóteo, versículo 1, ele vai dizer isso: este ensinamento é verdadeiro. Alguém que deseja muito ser pastor, bispo, esse deseja um excelente trabalho. Aqui a gente percebe que a primeira coisa que nasce na vida de um obreiro é o desejo de servir, é o desejo de estar servindo a igreja. E a gente precisa entender que quanto mais um obreiro ele cresce ministerialmente, ele precisa diminuir mais, ser mais humilde, ser mais temperado, ser mais cuidadoso com a casa do Senhor. E, como foi dito aqui, ele não precisa se apresentar, porque quando o obreiro se apresenta, se não for chamado por Deus, vai dar errado. Mas quando é Deus que apresenta, meu irmão, aí dá tudo certo, viu? Então, o conselho aos irmãos: não se preocupe com cargo, não se preocupe com posição, preocupe-se em ser um fiel servo do Deus Altíssimo, viu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer: o pastor deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ser somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples, deve estar disposto a hospedar pessoas em sua casa e ter a capacidade de ensinar. Sim, irmãos, eu quero deixar assim exposto aos irmãos quais são as 3 primeiras prioridades que um obreiro pode ter, ele deve ter, para que ele seja um obreiro aprovado, viu? Primeiro, você mesmo. Você precisa se cuidar, você precisa ter comunhão. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você precisa ser um sal, você precisa ter conhecido o Evangelho, você precisa ter sido transformado, porque se você não cuidar de você mesmo, você não pode cuidar de mais ninguém, né? Então, primeira prioridade para um obreiro: cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar, se eduque, biblicamente falando, né? É impossível um obreiro que não possa manejar a palavra, né? A nossa igreja não está mais aceitando pastores que não tenham teologia. Ah, pastor, mas isso vem o senhor com um negócio de teologia. Teologia não. Para quem não sabe o que significa teologia, é o estudo de Deus. Simples, né? Então, você precisa estudar, meu irmão. Você precisa se dedicar. Você precisa conhecer a palavra. No mínimo, você precisa ter lido o Evangelho umas 10, 20 vezes. Você precisa ter lido a Bíblia toda. Eu não vou perguntar aqui aos irmãos quem leu a Bíblia mais de 30 vezes, né? Toda. Todo ano eu leio ela toda. Novo Testamento, mais de uma vez. Porque se eu não tiver, eu não consigo dar, né? Cuidar da sua vida, cuidar do seu corpo, da sua saúde. Porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tem gente que se preocupa, né? O pastor se preocupa com A, se preocupa com B, ora por C, mas não vê como é que está o triglicéride dele, não vê como está a diabetes dele, não faz um exercício, não tem um tempo para ele, não faz um check-up, né? Vive mais doente do que os irmãos, né? Ai, meu Jesus! Então, nós precisamos nos cuidar primeiro, zelar pela nossa vida física e principalmente a vida espiritual. Ter oração, irmão. Se conhece a capacidade ministerial de um obreiro por 2 coisas que nós aprendemos com a Bíblia: graça, que significa oração, e conhecimento. Tem gente que quer só graça, o barco fica rodando, é só graça, meninice, né? Papagaice, o barco roda. Oração, conhecimento. Olha o remo: oração, conhecimento. Aí o barco vai para frente: oração,
Conhecimento. Oração e conhecimento. Porque sem conhecimento, irmãos, o meu povo padece por falta de conhecimento. Erreis por não conhecer as Escrituras. Se você ficar na frente, um obreiro que não esteja preparado com a luz do Evangelho, o caminho dele vai ser tortuoso e, consequentemente, aqueles que o acompanham vai estar do mesmo jeito.